Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a questão da semana. Se você não tá sabendo, em 2024, esse canal irá preparar você para as maiores e melhores e mais concorridas provas desse Brasil através de questões. Não só questões, mas toda vez que eu corrijo uma questão, eu reviso o conteúdo, eu analiso a questão, a gente faz estratégia de prova, então vai ajudar no seu desempenho com certeza. Se você gosta dessa ideia, já deixa o seu like, se inscreve no canal. E hoje nós vamos falar de Enem, né? Enem é a prova do Brasil Baronil, então vamos falar de Enem 2023. Se você não fez essa questão, dá um pause e faz essa questão. Também ela tá aqui embaixo, ó, no box de informações, se quiser dar uma olhada para ver se você consegue sozinho ou sozinha. E depois vem comigo pra gente resolver essa questão. Vamos lá. Enem 2023. No cemitério, a sociedade religiosa encarregada do funeral, aterrorizada, apressou a cerimônia de tal forma que a mãe de Herzog perdeu o momento em que o caixão do filho começou a ser coberto pela terra. 4 jornalistas que estavam presos no DOI chegaram para assistir ao sepultamento. Um se afastara chorando. Dizia: eles matam, eles matam. Não pergunte nada, não podemos dizer nada. Eles matam mesmo. Falava-se baixo. Ouviram-se 2 curtos discursos. O primeiro, da atriz Ruth Escobar. Até quando vamos suportar tanta violência? Até quando vamos continuar enterrando nossos mortos em silêncio? No segundo, Audálio Dantas recitou o navio negreiro de Castro Alves. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é mentira, se é verdade, tanto horror perante os céus. Então, é um texto do Gaspari chamado A Ditadura Encurralada, da Companhia das Letras. Texto esse que mostra um momento muito crítico, né, da ditadura militar, que é a morte do jornalista Vladimir Herzog, que claramente e nitidamente foi uma morte brutal, violenta, com altos níveis de tortura e sem muitas motivações. Porém, a gente sabe que isso na ditadura aconteceu muito, e aí nós temos, né, esse trecho aí mostrando isso pra gente. Vamos à questão. O acontecimento descrito no texto, ocorrido em meados dos anos 70, atesta a seguinte característica do regime político e institucional vigente. Estamos procurando o que o texto, e é sempre importante analisar isso quando você está fazendo prova. O que está me perguntando? O que eu estou caçando aqui? Porque existem várias alternativas, e aí eu falo da prova do Enem no geral, não estou falando aqui, a gente vai analisar essa daqui também, que podem ter conexão, relação, podem até mesmo estar incertas, mas respondem a pergunta. Então, toda vez que você fica com dúvida entre duas, e isso acontece muito, comenta aqui se você acha que isso acontece muito. Eu, como tenho muitos alunos e alunas de pré-ENEM, eu vejo isso com uma constância muito alta de ficar em dúvida entre duas. Eu sempre falo o seguinte: se pergunta assim, qual delas de fato responde a pergunta? Qual delas de fato coloca o enunciado ali, né, como algo a ser feito, ok? Então vamos lá. Então o que a gente está procurando? Atesta a seguinte característica da ditadura militar. O texto dá que característica para a gente da ditadura? O texto fala da incorporação da estética popular para justificar o ideal de integração nacional? Não tem nada a ver, né? A gente tem um discurso pesado, um discurso de morte, um discurso de cuidado, né? Letra B. Afirmação da estratégia psicossocial para favorecer o objetivo da propaganda? Ah, tá, de propaganda civil, né? Eles estão propaganda contra... Não, gente, não é uma questão de propaganda e nem de psicossocial. É claro que é uma questão de violência, uma questão que assusta, mas não tem essa conexão, né? Agora, olha a letra C. Institucionalização de mecanismos repressivos para eliminar os focos de resistência. O que o texto está falando? O texto está falando do DOI-CODE, né? O texto está falando de um enterro de um jornalista que foi torturado no DOI-CODE. Então, qual que é a característica do regime? Qual que é a característica da ditadura militar que está sendo trabalhada aqui? Essa instituição de mecanismo de tortura. Letra C de casa. Vamos ver as outras? Essa aqui é um distrator bem forte, ó. Adoção de cerimônias públicas para controlar as manifestações de grupos opositores. Na verdade,
é um distrator que eu chamo de contradição. Por quê? Existe uma cerimônia pública? Existe. Essa cerimônia pública é um velório, né? Um enterro. Esse velório, esse enterro, quem promoveu foi a ditadura? Quem organizou foi a ditadura? Não. É claro que a promoção devido à morte que a ditadura causou, né? Então é uma consequência da ditadura militar. Então já começa por aí. E segundo, é para controlar a manifestação de opositor? Não, porque aqui tá tendo manifestação de opositor contra o regime. Então essa é um distrator que eu chamo de contradição. Por quê? Combina com o que está sendo dito? Combina. Responde a pergunta, contradiz ela, porque eu quero uma característica do regime militar. Tá entendendo? E letra E, estatização de meios de comunicação para selecionar a divulgação de atos. Ô, gente, estatização de que meio de comunicação aqui? Nenhum, né? A gente tá falando aqui de uma cerimônia fúnebre, uma cerimônia triste, uma cerimônia que é sim utilizada para protesto, mas não tem relação com o meio de comunicação e nem estatização deles, tá? Deu para entender aqui? Gente, letra C, então, nosso gabarito. Ficou claro? Tem alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Quer apoiar o canal? @historizandotati em todas as redes sociais. Me acompanhe por lá também. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Realiza esse sonho aí de que desde 2015 existe, de alcançar mais pessoas e de ter essa educação levada para mais pessoas de alguma forma. Combinado? Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima.